Estamos de volta com o Clube do Livro na 103.3, também na TV Unicinos. Nosso assunto de hoje é Sargento Getúlio, do João Ubaldo Ribeiro. E antes de continuarmos falando aqui sobre o livro, temos convidado especial. Isso mesmo, a professora Márcia Lopes Duarte, do curso de Letras aqui da Unicinos, contextualiza o livro. Vamos nessa. É um livro no qual nós mergulhamos dentro da cabeça, na memória, em todo o, digamos assim, o pensamento deste personagem. É um texto em primeira pessoa, é um monólogo em que o Sargento Getúlio, que é o personagem, está conversando com um interlocutor, mas esse interlocutor não tem voz, nós não conseguimos nunca saber o que pensa esse interlocutor, e nós então vamos sendo levados pelos pensamentos, né, do Sargento Getúlio, e ele vai conduzindo essa narrativa de um modo muito singular, porque a visão dele de mundo é uma visão singular. Ele é um homem que está na fronteira, né, entre um mundo que vai desaparecer, um mundo agrário, um mundo cheio de superstições, de questões mal resolvidas, e é preciso, né, que o país se modernize e que se vá adiante em uma série de questões, e portanto esse mundo no qual vive o Getúlio é um mundo que está acabando. E ele justamente tem, ao longo da narrativa, ele tem essa consciência de que esse mundo está acabando, e ele vai então mergulhando cada vez mais numa dificuldade de nomear as questões deste mundo. Então é também um texto sobre linguagem, né? Sobre como dizer as coisas se as coisas não fazem mais sentido para esse homem. Vamos seguindo por aqui no Clube do Livro, agora com a sinopse do Sargento Getúlio, livro do João Ubaldo Ribeiro, que é a nossa leitura da semana aqui no Clube. Camila Keu, então, onde se insere esse Sargento Getúlio na nossa história? Getúlio Santos Bezerra, viu? Homem muito macho, inclusive, hein? Muito macho, esse nome dele é uma poesia, um poema, enfim. É isso, tem uma rima toda. Tem uma rima. Bom, o Sargento Getúlio, então, narra a história do Getúlio Santos Bezerra, e ele tem uma missão. Ele precisa, a mando de um coronel, enfim, de Sergipe, levar um preso político de Paulo Afonso até Aracaju. Então, nesse meio do caminho aí, que ele consegue, então, resgatar e fazer esse prisioneiro, e aí eles passam por muitas peripécias. Esse prisioneiro é torturado pelo Getúlio e tal, e como o Rodrigo falou, ele é um cara bem irascível, assim, né, o Sargento Getúlio. Mas, no meio desse trajeto, acontece uma reviravolta, o cenário político muda e ele é avisado. Não deve mais prosseguir com essa missão. Traz esse cabra e traz ele bem, né? Só que pro Sargento Getúlio, na missão dada é missão cumprida, né? Isso, tu solta esse cara e solta esse cara bem e vivo e tudo mais. Então essas ordens se alteram. No entanto, o Sargento Getúlio é um cara muito também desconfiado, mas também ele leva a ponta de faca aquilo, né? Então ele é bem determinado e ele decide que ele vai cumprir à risca o serviço que lhe foi conferido. E então ele parte numa jornada aí com muita violência, repleta de violência e de morte. E aí... Será que eu dou um spoiler aqui? Deixa pro final? Vamos deixar pro Tudo bem, deixa pro final. Mas, então, nesse meio, nesse caminho, então, o Sargento Getúlio, junto com o Amaro, que é o chofer, que é o que dirige o Hudson. O braço direito dele. Que é o carro deles. Então, eles vão pelas estradas lá do Nordeste, enfim, carregando esse preso político, e o Getúlio vai, num primeiro momento, com aquele monólogo dentro daquele carro, fazendo aquele trajeto, e por isso que quando o Calbi falou, me lembrou o Jack Kerouac, que eu fiz uma cara, assim, de estranhamento, e aí depois eu comecei a refletir que Calbi tem razão. Porque além do fluxo de consciência, né, Calbi, eu tava brincando que não deixa de ser uma road story, né? Exatamente, porque eles, no primeiro momento, dentro daquele carro, rodando com aquele preso político, parando em alguns lugares, nas casas das pessoas, e aí acontecem histórias muito interessantes, assim, né? Eles pararem numa certa casa onde tinha um pai com a filha, né? Moravam os dois.
E aí, então, o preso político ali, porque foi também seduzido, digamos assim, pela menina, acaba mexendo na menina, e aí o pai da menina fica chateado, ele tá dando guarida, então, né, pro Getúlio, pro Amaro com esse preso, e aí eles precisam, claro, no Nordeste, né, cara, honra acima de tudo, precisa limpar a honra. O que nós vamos fazer com esse cabra aqui? Vamos matar? Não pode matar, tem que levar ele vivo, mas a gente pode esfolar. E aí, então, fazem lá uma sessão de tortura. Getúlio tortura o preso político. Arranca os dentes. Com um alicate, que nem era bom para aquilo, na verdade, né? Então, a gengiva do sujeito, que nunca é nomeado, aliás, né? O preso, ele não é o coiso, é o peste. Uhum. E na verdade, até esse castigo, eles pensaram em outras coisas. Aí chegaram nos dentes, né? Porque daí não ia... Não, torturas horríveis assim, nomeadas torturas horríveis, né? E nessa questão aí da honra, é interessante que nesse capítulo também, né? A gente conhece um pouquinho do passado do Getúlio também, né? Que teve um caso que teve que limpar a sua honra, porque a mulher dele, grávida inclusive, né? Meio que deu um probleminha, né? Uma traição ali, e ele matou a mulher, grávida, inclusive. Pensa bem, olha só que atrocidade. Mas aí eles vão passando, então, por esses locais, eles param numa igreja com um padre muito louco, né? Que não é aquele padre que a gente está acostumado no nosso imaginário, aquela coisa meio santa, aquela coisa, assim, bondosa. Não, é um padre, entendeu? Que tem uma... Ele chega com um trabuco, né? Primeiro lugar, tem um trabuco, o padre, trabuco, entendeu? E já puxa, inclusive, né? O cão, como eles chamam, né? Sim. Que é ali, né? O gatilho. Tá ali engatilhado, qualquer coisa, só... Mas ele não deixa de colocá-los para rezar também, né? Isso. Sim. Mas também assim, faz isso. Você pode pensar, nossa, esse padre vai se compadecer desse preso, né? Que tá aqui todo machucado, Ele não se compadece coisa nenhuma, né? Que pode deixar esse cara aqui, só não me comprometam, entendeu? Só não matem ele também aqui dentro, né? Até o Getúlio mesmo disse, né? Que não mataria dentro de uma igreja, porque daí a igreja não vira mais igreja. Se tu faz algum crime desse tipo. Dessa na lógica natureza. dele, algum né? respeito ainda existia na ali, lógica né? dele, né? E ele mesmo fica curioso porque ele é um colega do Amaro, né? O Amaro, ele tem uma amizade com o Getúlio, mas aquela amizade também, né? Rústica, digamos assim, né? E ele fica admirado que o Amaro conhece várias rezas que o Getúlio não conhece. Então ele vê que o Amaro tem toda uma temência a Deus que ele, por exemplo, Getúlio E até nesse momento acho que o Amaro começa a aparecer um pouco mais, né? Uhum. Porque eu acho que antes disso a gente via muito mais esse monólogo intensamente acontecendo. Que até a gente tinha dúvida, tá? Pra quem que ele tá falando isso? É pro Amaro? É pro preso? Né? Então o Amaro depois começa até ali, dar uns pitacos. E a gente começa a sentir mais a presença desse outro personagem que é bem importante e segue a obra inteira. É Rodrigo lembrou bem, inclusive fora do ar, que ele também não é nomeado padre, né? Mas é o padre de aço da cara vermelha, né? Isso. Pensa você. Já dá mais ou menos um panorama. Uma coisa que me chama a atenção, assim, e eu acho que contribui para o lance do status de clássico do livro, é que ele tem duas coisas, que é uma muito forte até pela linguagem, que é o fator local, mas que seria a última missão do matador, do anti-herói, do Getúlio. E esse seria, então, o fator de redenção dele. E isso leva ao segundo ponto que eu acho muito interessante, que daí leva à questão universal, já transcende para a questão universal de que é o ser ou não ser, traduzido na figura do levar ou não levar o prisioneiro. Eu acho que nesse sentido, talvez ele ainda seja atual, esse questionamento. É um recurso da literatura, o recurso, enfim, das artes, Sim. né? Esse trajeto, né? É muito legal, porque... ressignificar, no caso, né? Gostei muito disso, Cauê, porque o ser, né? O ser, ele tem que levar. Se ele não leva, ele não é mais Getúlio, né? Se ele não cumpre aquela missão dele... Passagem que eu acho que a Camila, esse agora já não sou, esse eu não sou Sim, mais eu. isso, né? isso aí. Depois, quando ele também faz a jornada, ele se percebe uma pessoa mudada, né? E ele até comenta em um dos pontos, ainda lá com o padre e tudo, que ele não gosta que o mundo mude, me dá uma agonia, fico sem saber o que fazer. Então ele estava muito nesse dilema, realmente. Bom, eu sou esse que vai lá e cumpre a ordem até o final, as coisas vão mudando, como assim? O que eu tenho que seguir, né? Então Ele isso... tá meio perdido Ele tá primeiro perdido, momento. exatamente. Ele fica atordoado com essa questão. Tanto é que essa insurgência, essa contra-ordem, no caso de soltar o prisioneiro, para mim pelo menos, não sei se vocês concordam, é o ponto crucial do livro, né? E aquele embate, né? Isso. O embate quando chega o exército, aquela turma, né? E um pouco antes, quando ele... Sim, essa turma. Degola, essa depois turma, tem, né? isso. Mais pro final é que tem Porque chamou ele de corno, né? Tem uma...
Que isso, pô, Peraí, só um aí é pouquinho. demais, né? Pediu, né? Mas Getúlio dos Santos Bezerra. Isso, porque chega aquela turma ali, aquela turma pra dar, então, essa contra-ordem, né? Não é Isso. pra levar mais o sujeito, deixa ele na fazenda, deixa ele aí e não vamos mexer mais nisso, porque o momento político mudou. Só que ele não entende de política também, né? Ele, tipo, chama... Me deram uma ordem, preciso cumprir. o denistas e comunistas e tal, pra ele é tudo a mesma coisa, né? Isso, Tipo, comunistas. ele entende o lance da direita, né? Que é quem mandou ele, né? O coronel Segundo que ele, mandou comunistas é uma cambada de cachorro. É. Então, tem aquele tenente, né? Que chama ele de corno e ele numa disputa ali, numa briga. acesso. no acesso de raiva, assim, ele vai e mata o sujeito e não só mata. Ele decapita o rapaz, né? O tenente, e com um grau de violência, assim, Assustador, no né? momento. Isso. E eu acho E que a gente tem que lembrar, claro, que também ele tem aquele lance do cangaço também, né? Ele fica pensando no Lampião, pensa na Maria Bonita, e tem todo aquele lance da violência também, né? Do cangaço, e daquela época que as pessoas realmente eram decapitadas, né? Acho que talvez era a coisa mais extrema que se podia fazer, mas que dava um exemplo, né? Tipo, decapitei o sujeito, tá ali a cabeça, entregasse lá num eu acho que é no muito assim. Ele bandeira, fez né? valer a honra dele. É não, muito me das chamou de características também das contendas políticas do Nordeste, onde as coisas são ali também resolvidas na honra e tudo mais. Aí a gente consegue entender um pouco desse conflito aí, né? Vamos pro intervalo agora, então, novamente aqui no Clube do Livro, e depois a gente continua falando mais sobre o Sargento Getúlio, sobre o livro do João Ubaldo Ribeiro, aqui no programa, na TV Unicinos, também na Unicinos FM.